Boa noite para você de casa. Patos de Minas registra novo recorde de calor e temperatura ultrapassa os 41 graus. Causas que levaram a acidentes de trânsito com mortes são apuradas pela Polícia Civil. Na edição desta terça-feira, a gente vai mostrar também. Cartilha da Emater orienta produtores rurais sobre os impactos das mudanças climáticas. Onda de calor faz disparar a venda de água em Patos de Minas. Polícia Militar deflagra operação saturação com uso de helicóptero. A conclusão do inquérito que investigou tentativa de homicídio em boate de Patos de Minas. Futebol. Mamoré vence o Nacional e se isola na liderança do Grupo D pela 2ª Divisão do Mineiro. Com estrutura fora das normas, Lar Vicentino precisa de ajuda para terminar a ampliação. Quase um ano depois de obra, a recomposição asfáltica ainda não foi feita no distrito de Major Porto. Pais reclamam dos transtornos causados aos estudantes durante reforma de escola em Patos de Minas. E caminhão danifica poste e muro de residência no bairro Céu Azul. E tem mais informações agora no NTV News. O caso de um acidente de trânsito que terminou com a morte de um motociclista de 19 anos continua sendo investigado pela Polícia Civil de Patos de Minas. A vítima, Daniel Mariano Silva, estava internada no Hospital Regional desde o dia 8 de agosto, quando bateu contra um ônibus no bairro Santa Terezinha. E após o longo período sob cuidados médicos, o falecimento foi confirmado neste domingo. Agora, com o falecimento, esse caso ganha destaque para nós, porque até então, sendo um caso de lesão, uma lesão aparentemente culposa, nesses casos o Código de Trânsito estabelece que depende de uma iniciativa da vítima ou de um representante da vítima para que se dê início a um procedimento que culminaria numa responsabilização criminal do autor, do culpado. Então, agora com a morte, independe dessa manifestação, a Polícia Civil toma providência de ofício. Com esse falecimento, então, nós vamos todas as providências, já formalizar todas as providências. De acordo com as apurações relacionadas ao acidente de trânsito, o motociclista teria avançado a sinalização de parada obrigatória no cruzamento da Rua Acre com a Rua Paraná. Infelizmente, um jovem, 19 anos, num acidente que deixou-se de se observar uma sinalização de trânsito, o que está sendo muito comum por parte de motociclistas aqui na cidade. Hoje mesmo nós fazíamos uma campanha na cidade, acerca da Semana Nacional do Trânsito, da campanha, e nós presenciamos isso, como a sinalização por vezes não é respeitada. Então, esse é um caso que ilustra muito bem esse tipo de situação e que resultou na morte de um jovem de 19 anos, que poderia facilmente ser evitado esse falecimento, sendo necessária apenas a observação da sinalização, não envolveu, nesse caso, embriaguez, não envolveu o uso do telefone celular, que são causas também expressivas que impactam nos números de acidentes, não envolveu falta de CNH, não envolveu nada disso, é uma sinalização de trânsito. E uso de equipamento, inclusive, estava sendo utilizado, enfim. Mesmo com todos esses requisitos, ainda a morte aconteceu aparentemente por falta de obediência à sinalização. O delegado destacou ainda os frequentes acidentes de trânsito envolvendo motociclistas que lideram no número de ocorrências. Continuam liderando, A maioria dos casos envolvidos nessa situação de inobservância de sinalização, velocidade também é uma grande causa, Continuam, e a gente sempre alerta que o motociclista está, dentre todos os envolvidos, o mais exposto, tirando o pedestre, o mais exposto, ou tão exposto quanto o pedestre. Então, ainda mais ele tem que se precaver, ainda mais ele tem que tomar todos os cuidados e não dirigir só por ele, dirigir também vislumbrando a conduta de outros usuários da via que podem causar, mesmo sem querer, ou mesmo que o motociclista esteja certo, mas pode causar o acidente. Ainda sobre o trânsito, a Polícia Civil também investiga as circunstâncias que levaram ao acidente que resultou na morte de um homem de 35 anos. Rodrigo Nunes Gontijo dos Reis fazia caminhada na Avenida Fátima Porto quando ocorreu o atropelamento no dia 5 de agosto. Ele faleceu um dia depois no Hospital Regional.
Na época, os familiares e amigos da vítima pediram a solução do caso, que passou a ser investigado pela Polícia Civil. Eu fui fazer caminhada, né? Aí, caminhava. Então, né? Ele já foi, saiu no sábado fazer caminhada à tardezinha e não voltou para casa. Vivo mais. Eu só quero justiça, porque o meu irmão era um menino de bem, um trabalhador. Ele só gostava de caminhar, gostava de ser atleta. Ele não merecia isso, não. E o cara faz isso, não fala nada. Não sei se ele estava bêbado, se ele estava bêbado, não sei de onde que ele vem vindo. Eu queria só justiça mesmo, porque eu acho que ele pode ter um irmão, uma mãe, um pai, que pode acontecer isso com ele. O delegado de trânsito explica que a polícia continua com o inquérito, destacando o surgimento de novos fatos para o caso. As diligências ainda estão em andamento, os laudos já foram entregues, né, aqueles que eram possíveis. É uma região ali que fornece poucos elementos para nós. Nós não tivemos imagens, não tivemos um registro de algum radar ou alguma outra coisa nesse sentido. E então os elementos subjetivos dos que as pessoas trazem para nós, do que as testemunhas cooperam conosco, são importantes nesse caso especificamente. Ainda estão em andamento, há testemunhas para serem ouvidas e outras para serem reinquiridas, que nós queremos ouvir novamente porque surgiram fatos novos no decorrer dos levantamentos, né? Nós temos aí um caso de um homicídio culposo aparentemente, né? É o que tudo indica nesse momento, mas também talvez com uma participação da vítima, no caso, que trafegava na via, possivelmente fora do local de se transitar. Então nós temos várias causas que contribuíram para esse acidente, e isso é o que momentaneamente, até esse momento, a gente tem, não é uma conclusão definitiva. O delegado disse ainda que a polícia vem trabalhando com todas as vertentes possíveis, sem desconsiderar quaisquer possibilidades. Todas essas circunstâncias que poderiam indicar a ocorrência de um crime doloso, eventualmente, ou sendo um crime culposo, ou não tendo nenhuma conduta por parte do motorista, nesse caso, que caracterizaria algum tipo de crime, a gente trabalha com todas as vertentes, né? Todas elas estão sendo igualmente consideradas. O inquérito que investiga uma tentativa de homicídio ocorrida no início do mês em uma boate no bairro Jardim Paulistano, em Patos de Minas, foi concluído pela Polícia Civil. A Polícia Civil de Patos de Minas concluiu o inquérito referente a uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 7 de setembro de 2023, nas proximidades de uma boate no bairro Jardim Paulistano, em que um homem de 39 anos foi perseguido e esfaqueado por outro homem de 22 anos. Mais detalhes sobre o caso com o delegado de homicídios Luiz Mauro Sampaio. Nós tomamos conhecimento que essa vítima foi esfaqueada próximo a essa boate. E a partir daí fomos até onde a vítima se encontrava, bem como em outras testemunhas que pudessem nos dar maiores detalhes sobre o fato. E com esses detalhes, além de câmeras que nós conseguimos, foi possível identificar as pessoas que estariam envolvidas nessa tentativa de homicídio. Fizemos então um contato com essas pessoas, bem como com outras testemunhas, e colhemos esses depoimentos, ficando claro, bem claro, sobre essa situação de que a vítima teria estado na boate, saiu dessa boate e, quando estava fugindo do autor, esse desceu do veículo com uma faca na mão, foi para cima da vítima. A vítima teria perdido o equilíbrio, caído no chão, e no momento em que o autor então foi para cima da vítima, ele iniciou o esfaqueamento com a vítima já no chão. A vítima tentou se defender ainda com os braços, tentando chutar o autor, mas sem sucesso. Momento em que uma terceira pessoa determinou que o autor das facadas ele parasse aquilo ali. O autor então veio a parar com receio de que viesse a polícia ou que ele fosse atacado por outras pessoas que poderiam estar no local. Dessa forma, a gente concluiu o inquérito e indiciou esse autor pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil. E vocês sabem o paradeiro desse suspeito? Nós temos sim o paradeiro desse suspeito. Foram feitos alguns pedidos ao Poder Judiciário para que sejam analisados e aí dar o andamento natural desse procedimento nesse caso específico.
A Polícia Militar de Patos de Minas deflagrou nesta terça-feira uma grande operação com foco no combate a diversas atividades criminosas. No canteiro central da parte alta de Patos de Minas, a aeronave e policiais militares. Deflagrada a Operação Saturação. Nós estamos aí reforçando o policiamento ostensivo em determinados locais da cidade para manutenir os índices de criminalidade que nós temos conquistado até agosto, né, de 2023. Então nós estamos com os indicadores todos em declínio aqui na 10ª região, cerca de furtos, roubos ou crimes violentos e até mesmo homicídios. Então a gente tem fazendo essa operação para demonstrar, aumentar a ostensividade da Polícia Militar e manter esses indicadores, né, trazendo aí segurança, sensação de segurança ao cidadão de Patos de Minas, ao cidadão das demais regiões aqui do 15º Batalhão. A ação policial teve como objetivo a manutenção de crimes que têm apresentado queda, justamente para que a segurança continue sendo garantida. Existem alguns focos, alguns locais a gente está intensificando o policiamento, tanto com a observação aérea que é feita através do Pegasus, quanto com as viaturas em terra, de radiopatrulhamento, de patrulhamento tático móvel, e nós estamos saturando esses locais em busca de cumprimento de mandatos de prisão que estão em aberto e também trazendo segurança objetiva, mostrando a Polícia Militar, mostrando o policiamento ostensivo para cada um que está aqui na rua, que possa ver e saber que nós estamos trabalhando aí pela segurança de cada cidadão mineiro. Além disso, os policiais agiram com o objetivo de tirar de circulação da sociedade pessoas que oferecem risco. Tanto batida policial, como blitz, como a presença ostensiva do policial militar, a saturação em si, né, a saturação do policiamento, nós estamos intensificando justamente para poder trazer segurança ao cidadão. Nós temos aí nossos alvos, vamos dizer assim, que são pessoas que estão com mandado de prisão em aberto, principalmente. Essas pessoas sendo encontradas, elas vão ser levadas aí à presença da autoridade polícia judiciária para que ela responda aquilo que lhe é pedido na justiça. Depois do intervalo aqui no News, rede de drogarias inaugura 4ª loja em Patos de Minas. Vamos falar também de futebol. O Mamoré venceu o Nacional e se isolou na liderança do Grupo D pela 2ª divisão do Campeonato Mineiro. Vamos falar de futebol. Na noite desta segunda-feira, o Mamoré chegou aos 10 pontos na classificação do Grupo D ao derrotar o Nacional de Uberaba em jogo válido pela 5ª rodada da 2ª divisão do Campeonato Mineiro. O estádio Bernardo Rubinger de Queiroz esteve com grande quantidade de torcedores que acompanharam a vitória por 2-1 do Mamoré contra o Nacional de Uberaba. O primeiro gol saiu dos pés do artilheiro do time, Gabriel Neto, e que golaço! Falta de longe da grande área e o artilheiro da equipe cobrou na gaveta. Mamoré 1, Nacional 0. Este foi o 3º gol de Gabriel Neto na competição. O gol de empate do Nacional saiu ainda no primeiro tempo. Após troca de passes da equipe, a bola ficou com o Cauã Paneghini, que finalizou no canto esquerdo do goleiro. Mamoré 1, Nacional também 1. O Mamoré começou criando oportunidades no segundo tempo que surtiram efeito. Após bate-rebate na grande área, a bola sobrou para Marquinhos, que finalizou no canto do goleiro e decretou a vitória do Mamoré, 2-1. Este é o segundo jogo de Marquinhos com a camisa do Mamoré e o segundo gol na competição. A equipe nossa está bem focada no que a gente está querendo, que é o objetivo. Confiante, todo mundo focado. Então hoje foi um jogo bem difícil para a gente, conseguimos sair com a vitória aí. Como eu falo, né, a torcida é o 12º jogador nosso para estar nos apoiando aí. É sensacional a torcida do Sapo. E espero que eles venham mais jogos aí apoiando a gente aí. A vitória é maiúscula, né? A gente começou no jogo, tive a felicidade de fazer o gol de falta, mais um, a glória de Deus, né? Junto com a minha equipe. E depois a gente tomou o gol, entendeu? Uma falha nossa, que não pode acontecer. A gente foi pro intervalo, o Zé conversou bastante com a gente, né? Para voltar mais focado no jogo. Ao segundo tempo a gente deu uma melhor, a gente sofre, é normal, só que tem coisas que a gente não pode errar. Agora é melhorar para quinta-feira, né? Não tem muito tempo de descanso, 2 dias, o jogo quinta-feira lá e buscar um bom resultado lá também. Eu acho que o grupo soube entender, né, o que é a divisão. Tivemos alguma dificuldade, para mim não é novidade, eu tinha avisado eles que o Nacional tinha um time competitivo, time que briga o tempo todo, um time que não desiste nunca,
que tem pessoas competentes por trás, mas fizemos um bom jogo, né? Acho que o grupo foi merecedor do resultado. Encaixar a última bola, faltou a gente encaixar aquele último passo para que pudesse ter mais oportunidade. Mas o mais importante é que vencemos, né? Sabíamos da dificuldade, jogamos 2 jogos em casa, vencemos os 2, buscamos um fora e um empate. E ter tranquilidade e absorver agora até quinta-feira para que possa fazer um bom jogo novamente. Com a vitória, o Mamoré chega a 10 pontos e a liderança isolada do grupo D. O Araxá, o segundo colocado, com 7 pontos e com saldo de gol 3. Já o Paracatu vem na terceira colocação com 7 pontos e com 0 de saldo de gol. O Nacional, por sua vez, continua com 4 pontos e o Pirapora continua sem pontuar na competição. A Drogaria Cristina inaugura nesta quarta-feira mais uma loja em Patos de Minas e com isso passa a ter 4 mega unidades para melhor atender a população. Com a nova filial, a Drogaria Cristina conta agora com 4 lojas em Patos de Minas, todas com estrutura reformada e ampla para melhor atender seus clientes. Aqui em Patos a gente já conta com 4 lojas, né? 4 lojas bem grandes, que com estacionamento, um mix bem grande de produtos, né? Tanto na parte de mercearia, perfumaria, medicamento, a parte de dermocosmético. Então a gente sempre está procurando agregar, né? E sempre modernizar nossas unidades para melhor atender nossos clientes. A nova loja, localizada na Rua Olegário Maciel, número 19, conta com espaço de conveniência maior e mais moderno, dermocosméticos e uma variedade de produtos para todos os gostos. Eu acho que o principal diferencial, né, por ser uma loja de centro, é o estacionamento, né, que facilita bastante a vida aí do cliente, né, porque não é fácil, né, estacionar no centro. E a questão de realmente a variedade de produtos, né, então é uma loja grande, é uma loja com um mix bem variado mesmo de produtos e uma loja bem localizada, né, realmente para facilitar para o cliente. A inauguração será realizada nesta quarta-feira, 27, a partir das 9 horas da manhã e contará com brindes, descontos na primeira compra e muitas novidades para quem já é cliente e para quem ainda não é, mas pode se tornar um. Então a inauguração vai ser amanhã, né, no dia 27, vai começar às 9 horas da manhã, então a gente vai ter um café, né, para os clientes, então convidar quem está em casa a fazer uma visita para a gente vai ter café da manhã, vai ter várias ações, estoura balão, a parte de atenção farmacêutica, aferição de pressão, teste de glicemia, várias ações dentro da loja, né, para a gente poder aí chamar esses clientes para vir, para quem já é cliente nosso, né, vir conhecer a loja e quem não é cliente também para vir conhecer como que a Drogaria Cristina trabalha. A seguir, com estrutura fora das normas, Lar Vicentino precisa de ajuda para ampliação. Quase um ano depois de obra de recomposição asfáltica ainda não foi feita no distrito de Major Porto. Há quase um ano foi feita uma obra em 2 ruas no distrito de Major Porto. No entanto, o asfalto de uma das vias foi retirado e até agora não aconteceu a pavimentação. Situação que, claro, deixa os moradores indignados. A rua em Major Porto, que já foi asfaltada, está assim. Parte da pavimentação foi arrancada para realizar obras para a colocação de redes pluvial e de esgoto. O trabalho foi feito há quase um ano. Porém, o asfalto não foi recolocado em toda a extensão da via. Situação que deixa os moradores indignados. Não dá conta de uma casa mais e é desse jeito aí, ó. Pois tinha ficado as ruas tão bem arrumadinhas, tão bonita e lisinho o asfalto. Agora esse povo veio, esse povo de Copasa veio e estragou as ruas tudinho, bagunçou tudo. Tá uma tristeza, tá querendo tombar até caminhão nesses asfaltos aí. Já tombou. Aqui na porta da nossa igreja mesmo, aqui, ó, da igrejinha evangélica aqui, ó, fez uma maior bagunça ali, que a hora que você passa ali, você pensa que você vai perder o volante do carro. Tá uma tristeza, tá horroroso. Agora o povo da Copasa veio cá, acabou com a rua, então como é que vai fazer? Não tem jeito aí. Eu tô com 10 anos que eu moro aqui, mudei para aqui, a rua estava encontrando a rua arrumadinha. Mas a Copasa veio, petecou a nossa rua aqui
Falaram porque arrumar, não arrumar, depois foi embora. Então falaram para arrumar, falaram que a prefeitura. No início de dezembro do ano passado, o jornalismo da NTV também esteve em Major Porto e mostrou os transtornos provocados pela obra em época de chuva. As ruas aqui tá precárias, porque eles vão furando e não conserta. Aí parece que eles fazem por capricho. Aonde tá arrumado, eles vêm e bagunça tudo, depois o caminhão vai passar em cima, afunda, quebra. Eles tá assim, eles furam um buraco hoje, arruma, daqui uma semana já eles vêm, abre de novo. Cansados de esperar pela nova pavimentação, os moradores cobram providências. Olha a situação dessa rua aqui. Ela realmente não tem mínimas condições de trafegar por ela. O fato é que ela era toda asfaltada, arrumadinha, né? Mas aconteceu que arrancaram asfalto para fazer rede de esgoto. E olha aí o que aconteceu. E não foi consertada e está uma situação difícil realmente, né? E que quando chove não passa nada por aqui, né? Fica muito difícil realmente. Eu quero a rua arrumada, né? Asfaltado igual estava, era limpinho isso aqui, tudo limpinho. Hoje tá desse jeito aí, ó. E já tá inteirando um ano, hein? Nós estamos precisando só de arrumar a rua, esse pedaço de rua aqui, né? Porque tá ruim, até tem carro aqui, tá difícil de sair. Não tá tendo remédio de sair fácil, até de carro, Então nós esperamos que a prefeitura ou a Copasa vão mexer para nós aqui, porque tá ruim demais, até para sair para assistir a missa aqui, ó. Eu penso que esse povo tinha que dar uma menor consertada nesse trem para nós, né? Que tá feio demais, né? Tá muito ruim, né? Nós pagamos imposto. Nós pagamos imposto de tudo arrumadinho. Tinha que fazer as coisas bem feitas para nós, né? Pois é, quando fizemos a primeira reportagem em Major Porto, lá no início de dezembro do ano passado, a Copasa informou ao jornalismo da NTV que as obras executadas nas ruas Dona Bina e Haroldo Luiz foram para ampliação do sistema de esgotamento sanitário da comunidade. Disse ainda que os trabalhos já haviam sido concluídos, porém a recomposição asfáltica não tinha data para ser realizada e que a pavimentação da via não era de sua responsabilidade, mas sim da Prefeitura de Patos de Minas. Nós enviamos novos pedidos de respostas, agora, tanto para a Copasa quanto para a Prefeitura de Patos de Minas nesta terça-feira. A empresa informou que a responsabilidade para a recomposição asfáltica é da Copasa. A Prefeitura disse que é da Copasa a responsabilidade e que, inclusive, equipes da Secretaria de Obras já estão com demanda. Por meio de nota, a Copasa disse que já realizou as recomposições asfálticas em todos os trechos das vias pavimentadas que demandaram a escavação para implantação de redes de esgotamento sanitário no distrito de Major Porto, inclusive citando a rua Dona Bina. Porém, como a gente viu aí, como vimos, parte do trecho não recebeu a recomposição asfáltica, como garante a Copasa, e a população continua cobrando essa melhoria, esse retorno do asfaltamento, da pavimentação dessa via. O Lar Vicentino Padre Alaô precisa de ajuda para concluir a obra de ampliação de sua estrutura com mais leitos. O Lar Vicentino Padre Alaor existe há 70 anos em Patos de Minas e atende hoje 58 idosos nas mais diversas áreas da saúde: psicologia, assistência social, enfermagem, farmácia, nutrição e fisioterapia. Hoje nós temos 5 profissionais de saúde, nessa área que dá assistência ao idoso, até por exigência mesmo do próprio Estatuto do Idoso, A gente procura cumprir, e dar assistência para eles de acordo com essas necessidades e obedecendo também as normas, que não pode ser só trazer o idoso, mas tem que dar qualidade de vida para ele, tanto no sentido de assistência profissional de saúde, como também na alimentação. No entanto, a estrutura atual que comporta os idosos não atende às necessidades deles de acordo com o que exigem as normas do Estatuto do Idoso. Por esse motivo, uma nova instalação está em andamento. Os quartos do novo espaço são mais amplos, arejados e a estrutura dos banheiros terá mais segurança e comodidade. As instalações hoje existentes, onde eles se encontram, está defasada, está proibida ou, vamos dizer assim, fora das normas da vigilância sanitária, do próprio Estatuto do Idoso. Então nós estamos procurando fazer essa nova construção, que já vem caminhando aí desde 2014, e ficou uns 2 anos parado. Acreditamos que poderemos
queremos terminar agora com a população nos ajudando mais uma vez. Calculamos hoje aí uns 150 a 180 mil para terminar, mas nós não podemos tirar dinheiro assim da assistência ao idoso e jogar na construção. É uma campanha à parte e com a generosidade de todas as pessoas que moram e que conhecem a história da Sociedade São Vicente de Paulo, cujo lar de idosos é desde 1953. Já foram gastos mais de 3 milhões de reais na nova estrutura. A maior parte veio das campanhas de folias de reis, que ajudam com a arrecadação de finanças para a instituição. Entretanto, resta ainda finalizar a parte elétrica, a instalação de alguns móveis e banheiros e finalizar a pintura externa. O orçamento para a finalização da obra está em aproximadamente 150 a 180 mil reais. E por isso, mais uma vez, o lar precisa da ajuda da população. Além de ter um quarto mais arejado, instalações mais adequadas, também dentro das normas, né, que atende aos órgãos fiscalizadores e também atende a circulação dos nossos idosos sem risco, né, de machucar, como nós temos na parte antiga aí, algumas coisas que não são, algumas adaptações que só mesmo para passar, remendando assim até ficar pronto o nosso lar de idosos. Acreditamos que a população de Patos é bem generosa e tem sido, né, muito generosa com as obras sociais, não só com a nossa, mas com outras existentes, possamos realmente conseguir esses recursos aí para terminarmos esta obra e dar melhor assistência aos nossos idosos. Para ajudar, basta procurar a instituição no endereço Rua Mata dos Fernandes, número 2783, Vila Garcia, ou nos telefones 3821-2711 e 349-9969-2610. Ou ainda, realizar doações em dinheiro para a conta da instituição no Banco do Brasil. O Pix é o CNPJ 23 357 775 0001 14. Em instantes aqui no News, onda de calor faz disparar a venda de água em Patos de Minas. Cartilha da Emater orienta produtores rurais sobre os impactos das mudanças climáticas. E Patos de Minas registra um novo recorde de calor, com temperatura ultrapassando os 41 graus. Com sensação térmica acima dos 40 graus, a Estação Meteorológica de Patos de Minas registrou o dia mais quente desde a implantação do sistema de monitoramento no município. O calor escaldante pegou os patenses de surpresa nesta segunda-feira e os termômetros ultrapassaram a marca dos 40 graus Celsius. Professor da Universidade Federal de Uberlândia, Laurêncio Amaral é o responsável técnico pela Estação Meteorológica do Corpo de Bombeiros e tem monitorado as altas temperaturas no município. No dia de ontem, no dia 25/9/2023, tivemos o dia mais quente do ano e também o dia mais quente já registrado pela nossa estação meteorológica, que está instalada desde o novembro de 2021. A sensação térmica em Patos de Minas foi de 43 graus. Para se ter uma ideia, tivemos temperaturas acima dos 30 graus até às 10 horas da noite, até às 22 horas. Às 22h40, houve uma pequena precipitação de 1 milímetro, por volta de 5 minutos de duração. Para hoje, há a previsão de 5 milímetros de chuva para o dia 26/9. A breve chuva registrada durante a noite não foi suficiente para refrescar. Entretanto, para os próximos dias, a previsão é de uma trégua no calor. Segundo o portal Weather, essas temperaturas mais altas seguirão até quinta-feira. A partir de quinta-feira, nós teremos temperaturas máximas mais baixas, na casa dos 30 a 31 graus. Mas segundo o portal Clima Tempo, essas temperaturas mais altas, maiores ou iguais a 35 graus, irão até o próximo domingo. Para mais informações sobre previsões de tempo, alertas de temperaturas mais altas nesse período que estamos passando, vocês podem acessar o portal o Instagram @tempo.em.patos, que é uma iniciativa da UFO, Patos de Minas, Defesa Civil de Patos de Minas e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. A Emater publicou uma cartilha com orientações aos produtores sobre ações para reduzir o impacto das mudanças climáticas. A onda de calor pode causar redução na produção em diversas culturas agrícolas. A
onda de calor que atinge vários estados do Brasil com recordes de temperatura para esta época do ano pode provocar perda de produtividade em diversas culturas agrícolas. Uma delas é a cafeicultura, cujas lavouras estão em pleno período de floração. No caso da seca, é possível reduzir o impacto com a irrigação. As mudanças climáticas, elas sempre ocorreram, né? E a gente nota em determinados períodos do ano, né, pode afetar mais ou menos as explorações agropecuárias, né? Nesse ano, com esse excesso de calor, nós temos, por exemplo, agora o período de florada do café, que é uma cultura que pode ser bastante afetada em função da fertilização das flores, né? Então, um aumento de temperatura nesse período pode impactar aí 30% ou mais a produtividade. Quando ocorre esse excesso de calor e com o deslocamento de frentes, né, o granizo é uma das ocorrências que pode haver. E aqui na região, especialmente ali partes de municípios aqui do Alto Paranaíba, né, Rio Paranaíba, São Gotardo, Santa Rosa, recentemente foi bastante afetado, né, pelo granizo. Tanto as lavouras, né, de cultivos anuais, como também o café. E aí, em nível mais micro, né, os produtores podem tomar algumas medidas que venham a mitigar, né, esse excesso de calor. Por exemplo, quem dispõe de uma irrigação, né, pode reduzir esse impacto. Além disso, há também os impactos para os produtores do setor pecuário, principalmente na produção de leite, que fica igualmente comprometida com as temperaturas elevadas. Para esses casos, investir em tecnologias que melhorem o ambiente dos animais é uma boa opção para minimizar os impactos. Nós temos na exploração pecuária também, o excesso de calor prejudica, né, a produção dos animais, especialmente aqui que é uma região de pecuária de leite, né, bastante tecnificada, com animais mais sensíveis. Então a gente tem uma série de mudanças, né, que podem impactar. No caso dos animais, pode ser feita aí uma pulverização, né, com água ali na pré-ordenha. Isso aí vai facilitar, reduzir a temperatura. Os próprios galpões, né, de confinamento de animal podem ter estruturas aí que venham a reduzir esse calor excessivo. Por esse motivo, como parte do trabalho de orientação aos produtores rurais, a Emater reuniu diversos especialistas para elaborar o documento Mitigação dos Efeitos das Mudanças Climáticas na Agropecuária Água de Chuva. O material está disponível na livraria virtual do site. A gente pode orientar os produtores, por exemplo, que alguns desses cuidados estão orientados, né? Existe uma cartilha no próprio site da Emater, né, que pode ser utilizada. Ela fala sobre a mitigação dos efeitos de mudanças climáticas, né, na agropecuária. Está disponível no site da Emater e a gente pode acessar isso aí e obter gratuitamente, né, o download dessa cartilha. Pois é, e com todo este calorão que castiga tanto a nossa região, Patos de Minas vem registrando aumento significativo na comercialização de água. A primavera começou com altas temperaturas, tendo alcançado níveis recordes em Patos de Minas. Segundo institutos de meteorologia, nos últimos dias a cidade tem registrado máximas acima dos 35 graus, alguns passado de 40. Todo esse calor tem feito com que as pessoas busquem formas de se refrescar e se hidratar, como este pequeno, que não abriu mão da garrafa d'água e de refresco. Nesse calorão, né? Tá difícil? Muito. A principal aliada nessa onda de calor, a água, tem feito distribuidoras e supermercados terem um aumento significativo tanto na venda quanto na procura. Aqui nesta empresa, por exemplo, as vendas aumentaram em até 30%. Nos últimos dias, né, Patos de Minas, né, toda a região, o calor chegou muito forte. Então a venda de água em relação ao ano passado, esse ano está em média de 30% a 35% devido ao calor. Todo líquido o pessoal procura hidratar, né? Então todos os segmentos,
Eu que trabalho com água mineral aqui de vários tamanhos, copinho de 200 ml, garrafa de 500, 1,5 litro, 5 litros, 10 litros, 20 litros e outros líquidos também. Então o pessoal procura hidratar e consumir líquido, principalmente a água, que é o carro-chefe. E a importância de ingerir líquidos nesse período não pode ser subestimada. A desidratação pode trazer sérios problemas de saúde. Em Minas Gerais, segundo a Secretaria de Saúde, de janeiro a junho deste ano, foram internadas 2.301 pessoas. Foram 384 crianças até 9 anos e 1.178 idosos. É importante procurar uma unidade de saúde para passar por avaliação, certo? Não se medir sem uma orientação médica. Além da desidratação, com as altas temperaturas, podem ser sentidas tonturas, dores de cabeça e até mesmo desmaios. Todo mundo sabe que se hidratar é um fator importante para a melhora da qualidade de vida e da saúde. Mas quais são os pontos negativos da falta de hidratação, principalmente nesses tempos quentes, né? A falta de hidratação acaba que acarreta um mal-estar, uma fadiga, uma dor de cabeça, esse suor excessivo que faz desidratar mais, e mais do que isso, algumas pessoas reclamam de inchaço nas pernas, inchaço nos membros inferiores. Isso também é falta de hidratação. Principalmente para aquelas pessoas que praticam uma atividade física, a hidratação se torna ainda mais importante, né? Já que durante a atividade física as pessoas perdem mais água ainda, mais suor ainda. Então se faz mais importante ainda a hidratação. Por isso, é necessário repor a perda bebendo água e outros líquidos saudáveis. Não importa o tamanho da garrafa e nem a idade. O importante mesmo é manter-se hidratado. O pessoal está consumindo muita água mineral, dando preferência para a água mineral por ser um produto de boa qualidade. Então a gente tem cliente de todas as idades. A melhor forma de hidratação é com água, é bebendo água. E qual que seria a quantidade ideal de água para beber durante um dia quente, né? O ideal é que você faça a conta levando em consideração o peso e a quantidade de água. E qual que seria a quantidade? De 35 a 40 ml de água para cada quilo de peso corporal, certo? E para aquelas pessoas que praticam atividade física, seja musculação ou corrida, essa quantidade pode chegar de 45 ou até 50 ml de água por quilo dia. Não é interessante que essa hidratação seja feita através de refrigerante, bebidas adocicadas, né? Prefira água de coco, preferencialmente a água. A gente precisa se hidratar muito e corretamente, né? Por isso essas dicas são importantes. Daqui a pouco, aqui no News, caminhão danifica poste e muro depois o muro de uma residência no bairro Céu Azul. A gente vai mostrar já já. E ainda, pais reclamam de transtornos causados aos estudantes durante reforma de escola em Patos de Minas. Um caminhão desgovernado danificou na tarde de hoje um poste de iluminação pública e o muro de uma residência localizada na rua Rufino Gonçalves de Cunho, no bairro Céu Azul. Com o impacto do acidente, a base do poste, que ficou suspenso, foi completamente destruída. O portão foi amassado e a estrutura do muro comprometida. Rosalina, que estava em casa assistindo TV, foi surpreendida com o acidente. Eu só escutei um barulho muito grande, mas eu não encostei, porque eu vi o caminhão chegar e eu pensei que não era nada, né? Depois, passado uma hora e pouco, que eu saí aqui fora, foi que eu vi que era o caminhão que tinha batido. Perdeu o freio. A moradora também demonstrou preocupação pela movimentação de crianças na rua, que costumam brincar por ali. Por sorte, ninguém se feriu. Ali fica muita criança brincando, as meninas do Robo, os meninos do Robo, ficam tudo brincando ali fora. A Valência que não tinha ninguém, aqui estava tudo para a escola. Não tinha ninguém, é um perigo, né? Miriam, que vive a poucos metros do local, na rua Onaldo Lima, logo atrás do batalhão da Polícia Militar, relatou um acidente similar de frente à casa no último fim de semana. O caminhão passa, arrebentando fio aqui tudo, e é um transtorno muito grande porque foi 3 horas da manhã, a CEMIG apareceu 9 horas, nós ficamos sem energia até meio-dia, então assim, é um prejuízo, né? E essa não é a primeira vez que acontece isso.
E nessa rua aqui de baixo também já aconteceu, sempre passa caminhão aqui, derruba o fio, derrubou o poste, quebrou o poste. Agora não tem nem 10 dias na rua do Fino ali também, o caminhão passa, derruba os fios, derrubou um padrão que é na casa da minha amiga, que ela nem está em casa, ela está em Brasília. Miriam cobra medidas, já que os acidentes do gênero são comuns na região. Liberado isso não acontece, porque os caminhões lá não entram, são proibidos de entrar nos bairros, né? E aqui os caminhões têm feito esse tipo de estrago, né? Derrubado os fios. E isso aqui já aconteceu mais vezes, né? Não é a primeira vez. A obra para a reforma do CAIC está em andamento, mas com os serviços, alguns transtornos acabam sendo gerados. Pais de alunos reclamam que os estudantes enfrentam dificuldades por causa do barulho constante e da poeira. Na placa, o valor investido, R$ 7.129.620,74. Recursos do próprio município. Prazo para a conclusão dos trabalhos, 12 meses. Fato é que, a passos lentos, a reforma da Escola Municipal Professor Aristides Memória, CAIC, que atende mais de 700 alunos, acontece. A escola conta com atendimento a alunos em projeto de tempo integral. Os portões para o recebimento dos alunos do período da tarde aqui na Escola Municipal Professor Aristides Memória começa a partir de 1h da tarde. Aqui os alunos são recebidos pelo segurança e também pela diretora. Aqui ficam os alunos do primeiro e segundo período, além também de alunos do primeiro ano. Os outros alunos das demais séries que estudam à tarde, eles já vão direto para as suas salas. O motivo dessas crianças ficarem justamente aqui é porque as profissionais de educação os recebem e assim possam os levar até a sala para que as atividades, os trabalhos de ensino possam ter início. Local esse que não era o habitual antes da reforma. Esta mãe relata que seus filhos têm sido prejudicados, principalmente quanto à saúde. Você acha que essa reforma, de certa forma, tem atrapalhado um pouco os alunos a estudar? Um pouco não, muitíssimo. Inclusive na qualidade de saúde das crianças, que está tudo com crise de bronquite, sinusite, renite. As aulas no CAIC deveriam ter mudado de escola. É a coisa mais bárbara essa reforma durante o ano letivo. A criança acaba que fica desconcentrada, é muita gente diferente dentro da escola, transitando, então a criança é curiosa, não deixa de ficar dispersa durante a aula. Nesta outra parte aqui, é possível encontrarmos dois cenários. Este lado em que está sendo praticamente concluído as janelas já reformadas, deste outro lado onde as aulas acontecem. E as aulas acontecem justamente em meio ao trabalho dos profissionais que executam a sua atividade e acabam provocando poeira. Toda poeira que pode chegar aos alunos, uma vez que as janelas estão assim, abertas, principalmente devido ao calor. Além dos riscos. Perigo também, com certeza. Com certeza, eu, na minha opinião modesta, teria tirado os alunos, como foi feito em outras escolas, né? Então, o CAIC às vezes é até menosprezado. São cadeiras que um dia já foram utilizadas próximas a local de passagem com buraco. Outros com fiação ao alcance. Há também lâmpadas que foram trocadas e quebradas, sem nenhuma proteção ou indicativo de perigo. Diante a situação, pessoas da comunidade que, por medo de retaliação, preferem preservar a identidade, desabafam. Na verdade, com a demora da reforma, nossas crianças têm que estar adaptando ao espaço de acordo que é oferecido, né? Mas contendo aí bastante pessoas trabalhando, diversos tipos de materiais e maquinários, e isso também começa a reforma de um lado e não termina e passa para outra parte, e com isso faz com que as crianças possam conviver com um ambiente mais perigoso, né? Ainda afirmam que a escola virou um canteiro de obra. Às vezes a gente já precisa de liberar algum espaço, né, para que nossas crianças possam trabalhar, e não é finalizado, e a gente tem cada dia mais adaptar o espaço que é oferecido, que está sendo cada dia menor. Em nota enviada ao jornalismo da NTV, a Prefeitura disse que o cronograma foi ajustado para 24 meses em razão da impossibilidade de realocar os alunos e liberar todo o prédio para a reforma. A nova previsão é concluir o serviço até julho de 2024.
Ainda conforme a nota da Prefeitura, o município ressalta que compreende e acolhe as queixas quanto aos transtornos da reforma, mas reitera que a revitalização do prédio é indispensável para deixá-lo adequado à sua finalidade. Membros da Sociedade dos Surdos de Patos de Minas realizaram protesto no final da tarde de hoje, após a Câmara Municipal de Patos de Minas cancelar uma sessão de homenagens. Eu estou aqui com a Adriana Alves, ela é uma intérprete e está aqui acompanhando a ação que está acontecendo na porta da Câmara Municipal. Adriana, você pode explicar para a gente um pouquinho sobre o que aconteceu e o motivo de vocês estarem aqui? Bom, boa noite. Primeiramente, o motivo é que a gente tinha marcado, a comunidade surda tinha marcado uma reunião aqui em comemoração, para divulgar e trazer a visibilidade para o surdo no Dia Nacional do Surdo na Câmara. E, infelizmente, houve o cancelamento dessa reunião, desse encontro aqui com o presidente, e a gente ficou sem saber, né? Os surdos estão aqui sem saber o porquê, o motivo, não houve o retorno do gabinete, não houve o retorno para a associação. Então eles não explicaram para vocês o motivo do cancelamento, nem deram algum parecer, nada? Não, infelizmente não. Eles estão aqui querendo saber o que exatamente aconteceu, porque é importante, essa data é uma data nacional, então o mês todo a gente está comemorando com a comunidade surda, é um mês muito importante, precisa ter essa visibilidade para eles e, infelizmente, houve esse cancelamento aqui na Câmara e eles querem resposta, né? Porque eles merecem essa resposta, ao menos. E foi me adiantado aqui uma questão sobre as transmissões das lives aqui da Câmara Municipal e que tem gerado um certo transtorno para vocês. O que é esse problema? Infelizmente, a gente tem a questão da Libras, que o surdo ele não está compreendendo ao assistir às reuniões dentro da Câmara. Infelizmente, por conta da divulgação, né, da interpretação que está sendo com muita dificuldade para a compreensão do surdo, no caso da tradução da Libras. E a gente sabe que tem que haver o respeito à fluência desse idioma, que é a língua brasileira de sinais. E o surdo merece entender o que está acontecendo nas reuniões. E, infelizmente, não é o que está acontecendo. Então, o que exatamente vocês estão reivindicando aqui na porta hoje? Primeiramente, o direito do surdo de ser representado na sociedade, a falta de respeito com a comunidade surda, que é contribuinte também na sociedade de Patos de Minas, a falta de respeito ao não responder, né, o motivo, eles estão sem saber o motivo e se sentindo excluídos da sociedade, porque sempre tem um evento de todas as entidades aqui na cidade e, infelizmente, o deles, da comunidade surda, não teve a comemoração que eles merecem. A Câmara ainda não se manifestou oficialmente sobre essa situação, né, sobre essa reclamação, esse protesto. O PTV News está terminando. Volta amanhã, às 19 horas. Obrigado pela companhia e amanhã a gente se encontra.